E como nós vimos aí na reportagem, está intensa a violência no trânsito em toda a nossa macro-região. Nas estradas ou até mesmo no perímetro urbano, as mortes aumentam em larga escala. A imprudência dos motoristas é uma das causas. Esse é o assunto de hoje do Jornal da Clube. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, em Ribeirão Preto, o engenheiro civil e de transportes Anderson Manzoli. E em Franca, o advogado urbanista José Antônio Martos. Manzoli, a gente terminou 2023 com os órgãos de trânsito comemorando reduções nas mortes, pelas nossas rodovias e também dentro das nossas cidades. E aí a gente começa 2024 com grandes fatalidades. Como é que a gente pode usar a engenharia para analisar essa situação? Bom, o primeiro passo é que a gente tem que lembrar que o trânsito ele é um conjunto de fatores. Então, ele envolve as pessoas, ele envolve os veículos e a infraestrutura. Então, quanto à infraestrutura, nós podemos dizer que houve uma melhoria em alguns aspectos, e cidades como Ribeirão Preto, que vem passando por bastante reformas, para no futuro ter uma melhoria também, mas no momento houve um aumento de acidentes porque a cidade está com bastante obra. Agora, uma coisa que a gente não pode esquecer é que a maioria dos acidentes são provocados normalmente por negligência das pessoas. Então, falta um pouco da parte dos órgãos públicos de trabalhar um pouco mais na parte de conscientização dos motoristas em relação a esse espaço público que compartilhamos, que é a parte de infraestrutura, de locomoção, e trabalhar um pouco mais em tornar o trânsito um pouco menos violento. Então, isso falta um pouco. Então, quando a gente analisa sobre esse aspecto do que as políticas públicas estão sendo feitas realmente, a gente vê que diminuiu um pouco aquelas propagandas de conscientização, em relação a não, por exemplo, dirigir depois de utilizar qualquer tipo de substância, como álcool, como qualquer tipo de fármaco. Então, isso daí hoje ainda representa uma grande parcela, E fazer incentivos também a não exceder a velocidade, respeitar sempre a sinalização horizontal, vertical de trânsito. Então, essas são algumas premissas básicas que o governo precisa constantemente estar fazendo, algum tipo de ação para relembrar os motoristas a importância disso tudo. Então, quando a gente parte para esse lado, a gente consegue realmente ter alguns dados efetivos na diminuição do índice de acidentes. Doutor José Antônio, a gente, tocando nesse assunto que o Anderson levantou sobre a negligência dos motoristas, como é que a gente pode trabalhar a conscientização, visto que multas não faltam? Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos os telespectadores da Clube. Boa tarde ao colega que aqui está participando. No exemplo que a gente tem aqui da região, não restam dúvidas de que o fator preponderante para que os acidentes aconteçam é realmente a imprudência dos motoristas. E isso talvez tenha que passar por uma política pública importante, que é a política pública da educação, começando inclusive nos bancos escolares, nas primeiras séries, a formação do cidadão no sentido de respeitar normas elementares, que são as normas de trânsito. Na nossa região como um todo, assim como acontece em Franca, as obras de infraestrutura viária que foram feitas, com a duplicação das rodovias que cortam aqui a cidade, elas são obras muito importantes e que resolveram de maneira satisfatória grandes dificuldades que a gente tinha relacionadas à engenharia do trânsito. Acontece que os acidentes ainda continuam ocorrendo e isso, evidentemente, acabam resultando em processos judiciais que a gente vai encontrar depois no fórum, porque a causa foi motivada por um motorista ou que estava embriagado, ou em alguns casos que estavam drogados, ou motorista que desenvolvia excesso de velocidade, apesar dos vários radares que foram colocados, principalmente em alguns pontos críticos aqui da nossa cidade, da nossa região.
Porque, veja bem, toda a cidade aqui ela é cortada por rodovias com pistas duplas, com 2 faixas, 3 faixas em alguns locais, que não justificaria a quantidade de acidentes que tem acontecido nos últimos tempos, né? Nós temos um trecho que vai do shopping até o Paineiron, que é onde se concentra aí a maioria dos acidentes. Evidentemente que isso teria que partir da conscientização, da educação do cidadão com relação ao seu papel, né? Mesmo porque esses acidentes precisam ser entendidos e a questão do trânsito como uma política pública é essencial, por conta de que as consequências disso, na maioria das vezes, acabam recaindo sobre o Estado. E ao recair sobre o Estado, recai também sobre o cidadão, que é aquele que, com o pagamento dos seus tributos, dos seus impostos, acaba tendo que arcar com os custos da imprudência desses motoristas. Era isso que a gente tinha que observar. No caso de Franca, especificamente, tem sido feito algumas ações no sentido de minimizar, embora que a gente sabe que a multa só não adianta, porque foram colocados diversos equipamentos de controle de velocidade, mas as pessoas acabam burlando esses equipamentos de várias maneiras, de várias formas, e, consequentemente, resultando em acidente. Agora, um fator, assim, lamentável, uma condição lamentável que tem trazido muitos acidentes é o uso e o abuso do álcool, né, para aquelas pessoas que dirigem. Então, apesar dos cuidados que tem o gestor público com relação a isso, né, tanto no plano municipal, que envolve a nossa região aqui, também no plano estadual, por conta do cuidado que tem com as rodovias aqui. Nós temos rodovias na nossa região que se comparam às rodovias que a gente encontra na Europa. Muito obrigado, Felipe. Anderson, a gente tem visto acidentes nas rodovias muito semelhantes, assim, fatalidades se repetindo, de uma gravidade extrema. Quando isso acontece, é sinal de que rodovia precisa passar por reavaliações com maior frequência, tanto na questão de velocidade, de repente alguma obra, mudança na maneira de conduzir esta rodovia, com radares, por exemplo? Exatamente. Veja, uma coisa é eu estar atendendo uma norma que ela foi feita para um caso padrão, e outra coisa é eu ter dados estatísticos de que mesmo eu, juridicamente falando, estou cumprindo todas as exigências da norma, eu tenho um dado mais importante que é um alto índice de acidente. Então, está comprovado com esses dados de que algo a mais precisa ser feito, que aquilo que está colocado não é o suficiente. Então, por exemplo, entre Ribeirão Preto, né, e Cravinhos, nós temos ali, e Serrana também, né, mas principalmente em Cravinhos, nós temos ali algumas regiões com alto índice de acidente. Então, não basta a gente simplesmente olhar e falar, olha, mas a concessionária, ela está respeitando as normas aqui, está colocando a sinalização de acordo com aquilo que está escrito nesses documentos. Mas a gente está vendo que estão morrendo pessoas. Então, é necessário que se mande um profissional para a área para fazer algum tipo de estudo, verificar qual é o motivo de, mesmo estando sinalizado, a gente ver que continua acidentes. Por exemplo, quem desce ali a Serrinha de Cravinhos vê que existe uma quantidade muito grande de outdoors que distraem a atenção do motorista. Então, será que é conveniente deixar essa quantidade de poluição visual? Então, isso não está nos textos da norma, de repente, mas se você for lá fazer um estudo, você começa a verificar que existe uma situação atípica. Mesma coisa, quem vem pela Anhanguera por muitos quilômetros, né, quem vem da capital, pela Anhanguera, ele chega ali na hora de descer a Serrinha, ele encontra uma sinalização lá que é suficiente, mas por outro lado, são 3 radares. Quem não conhece, passa o primeiro radar e de repente acelera, que é uma condição errada, mas que acontece muitas vezes, passar um radar, tentar compensar esse falso tempo perdido acelerando. Só que aí os outros veículos estão com velocidade menor, porque tem um outro radar logo à frente, e aí acontece um monte de acidente na região. Então, o motorista sai de São Paulo pela Anhanguera,
ele encontra muitos quilômetros de calmaria, de repente nessa região existe uma concentração, né, maior índice de veículos, né, que transitam de Cravinhos para Ribeirão Preto e também essa serrinha com esses radares. Então lá, embora tecnicamente esteja contemplado as condições de sinalização, ela é insuficiente, precisa ser repensado. Então a gente tem que pensar o trânsito de uma forma a salvar vidas e não simplesmente obedecendo alguns manuais, simplesmente lendo como é que estão os textos e reproduzindo e tendo dados como acidentes aumentando e achar que nada pode ser feito. Sim, sempre dá para fazer algo melhor. Doutor José Antônio, a gente não pode esquecer que as nossas cidades já não são mais as mesmas de 30 anos atrás. Elas cresceram e muitas prefeituras das maiores cidades jogam os trânsitos para as rodovias, transformando elas em avenidas de 2, 3 faixas de rolamento, avenidas bem mais rápidas. E aí a responsabilidade passa a não ser só do município, mas também do governo do estado de São Paulo. Isso tem um ingrediente aí que pode dar muito errado? Felipe, essa é a realidade do que tem acontecido aqui na nossa região, notadamente com o crescimento no plano horizontal, né? Então a cidade, as rodovias que antes ficavam afastadas do núcleo urbano, hoje as rodovias estão dentro do núcleo urbano, né? De maneira que as pessoas passam a utilizar as rodovias como verdadeiras avenidas. A gente vê alguns trabalhos, no caso da nossa cidade aqui, no sentido da construção de vias com uma velocidade um pouco maior, mas interligando bairros exatamente para desafogar o trânsito nesses trechos de rodovia que cortam o núcleo urbano. É uma realidade por conta do desenvolvimento das cidades e por conta do aumento de número de veículos que a gente tem constatado nos últimos anos, né? A exemplo de outros países da Europa, como por exemplo a Holanda, que a gente pode destacar, existe uma política pública muito forte no sentido de incentivar as pessoas a utilizar o transporte público, mas evidentemente que nesses lugares conta com transporte público eficiente, para a gente poder deixar o automóvel em casa. Além do incentivo também das pessoas passarem a usar veículos de 2 rodas, bicicletas, motocicletas, mas também com vias próprias, sinalizadas e com o motorista educado, no sentido de poder respeitar esse ciclista, respeitar esse motociclista. Isso a gente verifica começando no plano, né, como uma política pública fundamental aí da educação do cidadão com relação ao trânsito. As questões técnicas, como muito bem pontuadas aí pelo nosso colega, a gente imagina que os profissionais especializados em engenharia de trânsito podem nos ajudar no sentido de resolver as questões domésticas, vamos dizer assim, com as particularidades de cada uma das cidades que a gente tem. Como é o caso nosso aqui, a gente vê a tentativa de se tirar da rodovia o trânsito, principalmente nos horários de pico da saída para o trabalho, do retorno para o trabalho, que é onde tem acontecido a maioria desses acidentes. Porque o cidadão, ao pensar assim, está pensando nele também, porque o custo com as despesas hospitalares daquelas pessoas que são acidentadas acabam, na maioria das vezes, recaindo também sobre aquele cidadão que é o contribuinte e que paga os impostos. Então, se a gente pensar nisso, volta naquela velha temática, né, da necessidade do planejamento das cidades com relação ao seu crescimento, criando essas vias de acesso com trânsito melhor para poder escoar e para poder também permitir que o trabalhador não passe muito tempo da sua vida dentro do automóvel, vindo para o trabalho, voltando para o trabalho ou se deslocando até a região central da cidade com o propósito de cumprir os seus compromissos no comércio, na indústria, de uma maneira geral. Então, são medidas que aí a gente precisa unir todo o conhecimento, toda a ciência, toda a tecnologia que pode, numa ação conjunta, inclusive partindo da educação com relação a esse fato,
uma ação conjunta e encontrar melhores alternativas. Agora, existem algumas medidas que precisam ser implementadas de forma urgente, como o colega colocou, aquela questão da descida de Cravinhos, quer dizer, os radares que foram colocados ali, por si só foram insuficientes, pontuou também a questão de uso de outdoor, quer dizer, a gente não tinha pensado sobre isso, mas é uma questão que a engenharia de trânsito efetivamente vai ter que enfrentar, porque se distrai a atenção do motorista, isso tem que haver uma norma com relação à redução, então, desse tipo de coisa para não permitir que aconteça. Efetivamente, o motorista cansado, depois de uma viagem, imaginando São Paulo para cá, quase 400 quilômetros, de repente começa a encontrar esses mecanismos de distração, podem efetivamente levar a acidentes. Aí nós precisamos da contribuição da ciência, contribuição da tecnologia para poder fazer isso. E para os gestores públicos, isso é muito importante, sempre pensar no planejamento das cidades, principalmente das cidades que hoje crescem tanto no plano vertical como no plano horizontal, exemplo do que acontece na nossa cidade. Aqui nós ainda temos a possibilidade da construção de vias laterais, né, em alguns trechos dessas rodovias que cercam a cidade. Contudo, em alguns lugares, essas obras requerem investimentos muito grandes para essas vias laterais, notadamente por conta de desapropriação que vão ter que fazer. Creio que tudo isso passa, então, pelo planejamento. Muito obrigado, Felipe. Importante é dizer que para tudo existe solução e, principalmente, elas podem salvar muitas vidas. Participaram do Jornal da Clube deste sábado em Ribeirão Preto o engenheiro civil e de transportes Anderson Manzoli e em Franca o advogado urbanista José Antônio Martos. Aos dois, o nosso muito obrigado.